Será que esse fim de campeonato brasileiro a gente vai começar a passar vergonha, né? Que atuação mais uma, né? Embora o time todo mudado, tudo mexido, mas os caras estão usando a camisa do Palmeiras, né? Os caras são jogador do Palmeiras. Já falei aqui na última live, tem jogador que não pode vestir essa camisa, não pode, não sei o que tá fazendo usando essa camisa verde. Realmente tá difícil acompanhar os jogos do Palmeiras, tá difícil entender o Palmeiras. Eu acho até que alguma coisa está acontecendo lá dentro. Alguma coisa está acontecendo, porque não é possível. Em 5 rodadas, o Palmeiras, como diz o Abel, o campeonato está entregue. O campeonato está entregue nas últimas 5 rodadas. Agora dá para entender melhor o que o Abel estava falando e alguma coisa aconteceu. Mas vamos falar mais desse jogo do Palmeiras, que realmente alguma coisa deve ter acontecido. Esses últimos 5 jogos é um time que eu desconheço. Eu não conheço esse time aí do Abel. Até o treinador, embora não estou falando de escalação, tá? Escalação, eu falei na última live, tem que tirar todo mundo, tem que ir contra o Grêmio, tem que tirar os caras, esperar sábado, porque o campeonato, depois do último jogo contra o Fluminense em casa e contra o Vitória em casa, não consegui vencer. E o Santos também, né? Fora, mas perder para o Santos, Vitória, empatar com o Fluminense, empatar com o Vitória em casa. Realmente é um time nas últimas 5 rodadas. Quando eu vi o Palmeiras 3 pontos na frente, falei, bom, o Palmeiras é um time regular, o Palmeiras é um time confiável, o Palmeiras é um time que não oscila. Tudo que eu falei não acontece, não existiu, né? Essas últimas 5 rodadas, eu não lembro do Palmeiras, do Abel, uma sequência tão ruim num momento tão importante da competição. Eu não lembro. Fala família, vamos acompanhar esse giro de notícia aí, essas informações aí. O Veloso trouxe uma análise aí muito boa sobre o jogo de ontem, cara. Ele rasgou o verbo mesmo, falou só a verdade e a gente tem que entender que ficou complicado demais a situação agora para o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que Botafogou, né? Tá fazendo o mesmo que o Botafogo fez em 2023. Nadou para chegar e falhar na praia, né? Na beira da praia ali e não conseguir ir. Enfim, essas são as análises aí do Veludo. Vamos acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Vamos acompanhar tudo que ele tem para falar aí. Muita coisa maneira, tá? Vamos acompanhar o vídeo até o final. Outra coisa, se quer comprar alguma camisa do Palmeiras, algum item personalizado, alguma coisa, um boné, uma chuteira, uma bola, o que você quiser, tem links aí, tá bom? Na descrição, tá? Netshoes, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee. Você pode escolher o que você quer comprar e você vai comprar para poder ajudar o canal, combinado? Vamos acompanhar o vídeo aí sobre o YouTube Shop, valeu? Vamos acompanhar o vídeo agora sem enrolação. Não lembro. Desde que o Abel tá aí, o Abel disse na última entrevista, aí você me desculpa, Abel, que se não conseguir vencer o jogo da final da Libertadores, ele não vai permitir que digam que foi uma temporada ruim. É péssima, é péssima. Se o Palmeiras ficar... E olha, o Palmeiras pode perder até o vice-campeonato, que não vale nada, né? Mas a segunda colocação do brasileiro. Então, um time que veio disputando até aqui o campeonato, ponto a ponto, rodada a rodada, nas 5 últimas partidas, virou um time comum. Um time que parece que não aspira a título, um time que parece que não tem a organização, que é uma marca registrada do Abel, um time que parece que não tem um comando de um treinador, do gestor que é o Abel. Então, alguma coisa aconteceu ali dentro. Eu não sei se essa história do Abel, fico, vou embora, fico, pode ter entrado na cabeça dos jogadores, que ninguém mais está entregando o que se espera e o que já entregaram desse time. Eu não sei essa data FIFA, o Abel falando, ainda não renovou, ficou a Libertadores, parece que depois que o Palmeiras se classificou, aquele jogo fantástico, aquela noite mágica que o Abel prometeu e aconteceu contra a LDU, a virada de 4-0, de lá para cá foi uma noite de pesadelo só, né? Noite e tarde de pesadelo. A gente só espera que o Abel consiga nessa semana, poupando todos os titulares, ninguém jogou, né? Só o Andrés que entrou aí, que estava suspenso, que o Palmeiras está perdendo jogador toda a partida também, mais um absurdo. Eu já disse aqui várias vezes que o Palmeiras tem que ter uma postura mais dura, tem que cobrar mais esses atletas que prejudicam o time, principalmente com expulsões, né? Hoje o Jai ainda estava na jogada, fez o pênalti, foi pênalti, a expulsão para mim é duvidosa, não acho que seria para expulsão, então não cabe para mim, não cabe punição num lance como esse. Agora, isso aqui do Aníbal é uma coisa absurda, mas sabe o que acontece? Eu já falei para vocês, por que isso acontece? Porque não tem uma cobrança, porque não é punido, porque toma atitudes irresponsáveis, atitudes impensadas. Olha como é que o Aníbal, um cara que não é garoto, não é menino,
é experiente, vai chutar uma bola com o atleta do Grêmio, o Carlos Vinícius à frente dele. Qual é a chance do Aníbal Moreno, que não é garoto, né? É um cara que sabe que está dentro da área. É um cara que sabe que o jogador do Grêmio se posicionou entre ele e a bola. Como é que o Aníbal vai acertar a bola dessa forma? Como é que ele imagina que isso pode acontecer de alguma maneira, dele não cometer uma falta, chutando o atleta do Grêmio por trás, dentro da área? Eu não dá. O Aníbal comete uns erros em jogos importantes que é indefensável e inadmissível um atleta, num momento como esse, repetidamente prejudicar o time. Repetidamente prejudica o time. Não é a primeira, não é a segunda. Na minha conta, é a terceira vez que isso acontece. Eu disse, quando ele foi expulso contra o Corinthians, foi um absurdo. O Palmeiras precisando fazer gol, precisando ir para cima, valia vaga na Copa do Brasil. Com menos de 10 minutos, ele dá uma cabeçada no Martins lá. E o que aconteceu? Ah, não, o jogador está se punindo, porque o jogador está chateado, o jogador estava inconsolável. De novo aconteceu. E eu falei na semana passada, no jogo do Fluminense, vai acontecer de novo. E já aconteceu. Vamos lembrar dos episódios do Aníbal. Vamos lembrar. Eu até anotei. Jogo contra o Corinthians. Cabeçada com menos de 10 minutos de jogo. O Palmeiras perde a vaga, toma 2-0 em casa para o maior rival. O Aníbal sai suspenso e ele se autopuniu no vestiário. Muito pouco, né? É muito pouco. Depois veio o jogo do Flamengo. Era ali um jogo decisivo, um jogo chave. Palmeiras e Flamengo, Maracanã. Ele sozinho se atrapalha, se enrola com a bola, o Pedro rouba a bola, gol do Flamengo. E hoje, mais uma vez, o jogo 1-1, que já estava ruim, porque o Palmeiras consegue tomar 2 gols em momento decisivo de lateral. Tomou contra o Mirassol, jogo 1-1. O Reinaldo bate o lateral, a bola vai direto na cabeça do atacante que faz o gol. Absurdo, gol infantil. Se não bastasse tomar um gol por falta de atenção, por falta de concentração, por deixar o adversário livre dentro da área num lateral, acontece de novo. E aí a bola tem esse absurdo. Então o Palmeiras está tomando os gols que não é inaceitável. Como é que pode um jogador fazer um pênalti como esse num jogo importante, que o Palmeiras sai na frente, toma um empate, né? E depois ele faz um pênalti como esse? É um absurdo. E aí vem o lateral, mais um, né? Antes desse pênalti, foi o lateral. O Marcos Rocha joga na área, o Mikael não disputa a bola com ninguém, e o Giai, que não teve culpa na expulsão, mas no lance do gol, não é possível, né? Não é possível. Bola de lateral, ele não consegue marcar o Amuzu lá, né? O menino que entra na frente do Giai e faz o gol de um lateral aos 47 minutos do primeiro tempo. O jogo tinha acabado. Quase que não sai nem do meio de campo. Então, o que está acontecendo? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o Abel teve sempre foi uma gestão de grupo, um mental muito forte, um grupo que não se abalava. Agora, o que a gente está vendo que resta dessa temporada? E o próprio Abel, como é que o Abel vai para uma coletiva e fala que o campeonato está entregue? Essa mensagem que passa para os atletas é terrível. É que ele já realmente não entregou o campeonato, não vê mais possibilidade, mesmo que o Palmeiras, naquele momento, né? O Palmeiras estando com 4 pontos atrás do Flamengo, faltando 3 rodadas. São 12 pontos em disputa. 12 pontos em disputa. E hoje começa o jogo, o Palmeiras sai na frente, né? Muito tempo sem fazer gol, e olha só quem fez. Facundo faz o gol. Facundo. Cruzamento do Sousa. Meu Deus, né? Olha o cenário. Aí sai 1-0 e o Palmeiras toma um gol de lateral, faz um pênalti absurdo como esse, depois o Jair faz outro pênalti aí na disputa da bola, mas, né? A jogada, como foi construída, também foi com uma facilidade envolvida a defesa do Palmeiras impressionante, e o Palmeiras cai pelos seus próprios erros. Mas também a gente entende que
é desnecessário, é indevida e mal colocada a entrevista do Abel no último jogo. Então não dá para falar que o jogo já acabou o campeonato, que já entregou, o campeonato está entregue. Por isso que a gente vê que os atletas entram o segundo tempo do Palmeiras. O primeiro tempo até que, né? Se está mais ligado, se está mais atento, talvez nem tomasse aquele primeiro gol de lateral lá. De novo, não pode tomar. Não pode tomar. Se vira 1-0, o Palmeiras estava jogando bem, até vai. Mas aí, nesse momento que o Aníbal faz esse pênalti aí, mais uma bobagem que ele faz, que prejudica o Palmeiras de novo, e provavelmente a gente vai ouvir o discurso de que o atleta está se autopunindo. Não dá mais para ouvir uma história dessa, né? É a terceira vez que ele prejudica o time no momento decisivo. E aí ele vai se autopunir. Tá. Nesse momento aí, o Palmeiras ainda era melhor que o Grêmio. Estava tendo as oportunidades, tá certo que o Grêmio empatou no finalzinho, mas o Palmeiras estava se acertando, o Mano mexeu, o time melhorou um pouco lá do Grêmio, mas se não é um lance absurdo, infantil e irresponsável como esse, o jogo estava controlado. O jogo estava controlado. E agora eu quero ver, faltando aí 4 dias para a final da Libertadores, como o Palmeiras chega para esse jogo. Chega para esse jogo. Você pode falar, contra o Santos e contra o Grêmio foi o time reserva. Mas contra o Vitória e contra o Fluminense foi o time titular. Time de 2 empates contra um Fluminense, mais ou menos, né? E o Vitória brigando pelo rebaixamento lá embaixo. Então, a forma como o Palmeiras está jogando, e acho que aí não é time reserva e time titular, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Algo aconteceu que refletiu dentro do vestiário e a gente vê que não tem reação nem o time de baixo, que é o B que jogou hoje, e nem o time de cima. Pegou o Vitória em casa, um 0-0 horroroso, um time sem identidade nenhuma. Então, o que está acontecendo hoje lá é um time que perdeu completamente a sua forma de jogar, a sua identidade, perdeu a sua principal característica, que era um time que tinha que ter a bola, que não deixava o adversário ter a bola, que pressionava o tempo todo, e que é muito difícil jogar contra aquele time do Palmeiras. Aquele time do Palmeiras, que a gente viu a última vez contra a LDU e contra o próprio Flamengo no Maracanã. O Palmeiras fez uma grande partida, uma bela partida. Só que, mais uma vez, erro individual, né? Erro individual ali do Aníbal custou os 3 pontos de um jogo que era importante. E, de novo, a gente vê esse lance aí, que é um absurdo. É um absurdo. A hora que eu vi o lance, eu falei, vai marcar o pênalti, mano. Não tem como não dar um pênalti num pontapé que o Aníbal dá por trás do jogador dentro da área. Não dá para entender qual que é o raciocínio de um atleta que sabe que dentro da área você tem que tomar um cuidado, você tem que pensar antes de agir, antes de entrar mais duro numa jogada. E olha qual o perigo que esse lance representava. Esse menino aí, o Carlos Vinícius, está indo em direção, aqui é a área pequena, em direção à linha de fundo. O Benedetti, aliás, que partida desse menino Benedetti, hein? É o melhor em campo o Benedetti, hoje 19 anos e jogando com a maturidade que quem deveria ter é o Aníbal, né? Esse menino jogou muita bola hoje. Daqui a pouquinho vai embora também, né? Daqui a pouquinho vai embora. E aí, um lance que estava assim, ó, ele não tem nenhum pé, nenhum posicionamento, nada que demonstre que ele ia finalizar para o gol. Olha só o que está fazendo o Carlos Vinícius. Ele está dominando com a perna esquerda. O gol está aqui. O gol está... aqui na câmera é diferente. O gol está aqui, né? O gol está aqui. E ele está indo com o pé esquerdo na bola. Quer dizer, ele vai levar a bola longe do gol. Longe do gol. Se ele fosse finalizar, ele estaria com a perna direita, né, fazendo um movimento para cá, para acertar o gol. Ali do Lomba, que aliás fez uma boa partida também. 2 gols de pênalti, né? Tá se despedindo, talvez tenha sido a última partida do Lomba aí. Tem um bom serviço prestado. Fez seu papel, foi reserva do Everton quando tinha que ser, entrou quando precisou entrar, não comprometeu e fez o seu papel. Veio para isso, cumpriu o seu papel e provavelmente hoje fez sua despedida do clube. Mas olha, o Lomba está indo com um bom serviço prestado, mas vou te falar, não tem que ir sozinho não. Tem muita gente que tem que pegar essa mesma barca aí do Lomba que vai sair numa condição legal, mas tem muita gente que nem deveria ter chegado. E aí esse lance é um lance que não oferecia perigo nenhum. O Benedetti está protegendo aqui por trás, né? E o gol
No momento de finalização, ele até pode travar ali, dar um carrinho, mesmo travar esse lance. E o Aníbal faz esse absurdo aí, dá um pontapé por trás. Então, completamente desnecessária a atitude desse jogador que vem realmente em partidas decisivas tomando atitudes como essa aí, ó. Um total descontrole emocional, total descontrole em responsabilidade, agindo e prejudicando mais uma vez o time. Prejudicando mais uma vez o Palmeiras. Então, eu acho que se não tomou nenhuma providência na primeira oportunidade, né, que a gente lembra foi o Corinthians, se não tomou na segunda, a segunda foi um erro técnico, né? Um erro técnico que fica com a bola, demora e perde a bola. E agora esse terceiro, não, esse terceiro não é erro técnico, isso aí é uma irresponsabilidade, é algo que não se faz. Não dá para um atleta profissional cometer um ato como esse dentro da área. Então, eu acho que agora alguma coisa tem que ser feita. Você não vai punir, que ninguém gosta de punir, até porque eu acho que o exemplo, já falei isso, vem da comissão técnica também, vem da comissão técnica, porque é expulsão, é cartão, é suspensão o tempo todo. Então, como é que você vai punir um jogador? Por isso que nunca teve punição. Porque o próprio atleta aí tem o direito de questionar, mas se a comissão toda hora é expulso, toda hora estão suspensos, por que eu tenho que ser punido? E aí não vai acontecer nada, e vai acontecer futuramente de novo, né? Porque é isso que tem acontecido. Então é isso, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias, aquelas informações exclusivas e atualizadas aí do Verdão, né? Veloso trouxe uma análise aí muito forte, muito crítica ao Palmeiras, né? O momento que tá vivendo o Palmeiras, mas ele tá repleto de razão, cara. Não dá pra aceitar isso, não. Como é que esses jogadores estão vestindo a camisa verde do Palmeiras? Não pode. Então, rapaziada, os caras estão jogando, parece que estão jogando de corpo mole, não estão fazendo nada. Incrível um negócio desse. Enfim, deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações. Vai comprar alguma coisa? Dê a preferência pra gente aí no YouTube Shop, tá? Clica no nosso link aí ou vai na nossa coleção e você vai ser direcionado para o Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza ou na Netshoes. O que você comprar lá vai gerar comissão para o nosso canal. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!